Senadores aliados da equipe de transição estão passando por cima de todos os parlamentares que tentam discutir melhor a PEC fura-teto. Ontem foi na base do arrastão que se atropelou a tentativa de um grupo de senadores que pedia uma audiência pública com especialistas do mercado e também autoridades da equipe econômica para analisar melhor o tema. Nenhum pedido de mais 24 horas para análise mais detida, mais cuidadosa do texto de 27 páginas, com a citação e alteração de várias leis, o que torna, obviamente, mais complexo o entendimento, foi atendido pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, aliado do presidente eleito Lula. Assim como o relator da PEC, Alexandre Silveira, já cotado para ser um dos ministros do novo governo. E senadores aliados do governo eleito, que também tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conseguiu aprovar em tempo recorde um aumento da lei do teto que terá impacto fiscal de quase 170 bilhões de reais. 170 bilhões de reais e contando. Porque tem os jabutis, aquela coisa que faz um texto muito ruim ficar ainda muito pior quando se fala de lei. Vamos dar uma olhada no que será levado à votação hoje no plenário do Senado e o que a base aliada ao novo governo não quis discutir de forma transparente e responsável. Dá uma olhadinha nesse texto. Vamos lá, temos as telas aqui, Demetrios, está aqui. A ampliação do teto agora para 2023 e 2024 ficou em 145 bilhões de reais. Mas não é só isso. As despesas excetuadas do limite de gastos, ou seja, que podem ser usadas para investimentos fora do teto também, 23,9 bilhões de reais. O impacto fiscal disso tudo chega a 168,9 bilhões. Isso tudo para a gente entender o tamanho disso, do quanto que se vai gastar. Mas tem um pouco mais. Vamos lá, Demetrios, para a segunda tela aqui. E aqui a gente tem o custo do Bolsa Família. Esse era o valor acordado, ou seja, de 80 bilhões, tanto se fosse Bolsonaro que vencesse ou Lula que venceu a eleição. Porque aqui cabe não somente os R$600 do Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, o nome que você preferir, mais aqueles R$150 para crianças até 6 anos de idade e também uma possibilidade de aumento do salário mínimo. Não. A equipe de transição não se conteve com os 80 bilhões, não se conteve ou não conteve a sua sanha de gastar mais. A explosão fiscal é de 168,9 bilhões agora com esse texto atualizado. A diferença é de 88,9 bilhões. Mas não para por aí. Vamos dar uma olhadinha agora, tudo que sobra aqui, obviamente, além do que se chama do Bolsa Família. Vamos ver a segunda preocupação aqui. Tem mais 24,6 bilhões que são de contas que as pessoas não foram retirar de benefícios como o PIS e o PASEP. O artigo 2º tem um trecho lá depois, no inciso 121, se não me engano, que diz assim: recursos que não tenham sido reclamados por prazo superior a 20 anos serão tidos como abandonados e serão apropriados pelo Tesouro Nacional para a realização de despesas de investimentos fora do teto de gastos. Ou seja, a PEC fura-teto conseguiria chegar em quase 200 bilhões de reais só neste momento. Detalhe nesse aspecto todo aqui é que esse é aquele fundo, ou um daqueles fundos que o ministro Paulo Guedes lá atrás reclamava no momento em que o país passava por uma situação muito difícil, que foi da pandemia. Vamos seguir porque tem mais uma outra coisa. No texto da PEC, exatamente no texto da PEC, Demetrios, vamos colocar esse trecho aí porque chama atenção. No texto da PEC está escrito exatamente lá na página 17, para tentar justificar esse gasto, o seguinte: não obstante a situação, hoje é mais confortável do que aquela que motivou as emendas constitucionais anteriores que flexibilizaram o teto de gastos. A relação dívida-PIB, após atingir o máximo de 89% em fevereiro de 2021, vem caindo continuamente e se encontra em 77,1% em setembro de 2022, o dado mais recente. Ou seja, em apenas 20 meses foi possível reduzir em quase 12 pontos percentuais a relação dívida-PIB. Destaque-se que a leitura mais recente é praticamente igual ao nível observado em março de 2020, 77%, quando se iniciou a pandemia. Ou seja, a despeito das centenas de bilhões de reais necessárias para mitigar os profundos impactos da Covid-19, foi possível manejar a macroeconomia de forma a impedir o superendividamento do governo. Detalhe que o Alexandre Silveira, só para a gente colocar uma informação a mais aqui, o Alexandre Silveira, o senador do PSD, que é o autor
é o relator dessa PEC lá na Comissão de Constituição e Justiça, que foi aprovado e vai ser votado agora, neste momento, hoje inclusive, lá no plenário do Senado, está usando os méritos de um governo comprometido, o governo atual comprometido com responsabilidade fiscal, com austeridade, que sim, gastou mais no momento da pandemia, mas já voltou a lógica de responsabilidade fiscal, ou seja, de relação dívida-PIB, para justificar os gastos de um novo governo que não tem isso na sua história.